Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer, um privilégio participar com vocês nesse momento. A minha gratidão à APECOM pelo precioso convite, pela oportunidade de partilhar com vocês a palavra de Deus e parabéns por essa linda iniciativa. A minha sincera oração é que Deus possa animar nossos corações a nós amarmos mais a Jesus, seguirmos mais a Jesus e servirmos mais o Senhor Jesus com tudo o que somos, com tudo o que temos, para a glória de Deus e também para a paz em nossos corações. Eu irei partilhar com vocês nesse momento em Atos capítulo 2, apenas um versículo, que é o versículo 37. Inicialmente eu gostaria de relembrar que Atos é um livro teocrático, fidedigno, é um livro cristocêntrico e também missionário. Ele é teocrático, pois foi escrito para nos convencer, para nos ajudar a crer que Deus, de fato, verdadeiramente, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus controla o macro-universo, ao mesmo tempo que Ele controla os detalhes sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse livro não é apenas um livro teocrático, mas também fidedigno. Ele deixa bem claro que Deus não cumpre aquilo que Ele não prometeu, mas Deus, por outro lado, Ele cumpre todas as suas promessas. Aliás, ele tem início no capítulo 2, com o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, no capítulo 1, sobre o derramar do Espírito Santo sobre a sua própria igreja. Portanto, Deus cumpre todas as suas promessas. E uma das promessas do Senhor Jesus que me vem à mente nesse momento se encontra em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus ele comissiona os seus discípulos a fazerem outros discípulos em todas as nações, e ele deixa uma promessa. Ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você e eu não sabemos o que há de acontecer daqui a 5 minutos, até o final desse ano, nos próximos anos. Não sabemos o que vai acontecer em relação à situação de saúde em nosso país, a pandemia, a vacina, a situação social, econômica, espiritual. Mas uma coisa nós sabemos: nós jamais estaremos sozinhos um só dia, pois o autor do universo, o Senhor Jesus Cristo, estará conosco todos os dias. É um livro teocrático, é um livro fidedigno e é um livro também cristocêntrico. Esse livro não é sobre a igreja, esse livro não é sobre os apóstolos, não é um livro sobre o contexto histórico da época. Este livro é sobre o Senhor Jesus. Esse livro é sobre quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará por meio do Espírito Santo na sua igreja, espalhando o seu nome por todas as nações. O centro deste livro é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é também um livro missionário, pois esse livro fala sobre a Igreja de Cristo, revestida do Espírito Santo, proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. E nós encontramos aqui como um livro missionário 4 impulsos do Evangelho, mais destacados nesses capítulos, que fizeram com que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo conhecido da época. O primeiro impulso podemos chamá-lo de impulso da espiritualidade, em Atos capítulo 2, a igreja revestida de poder, na descida permanente do Espírito Santo, agora proclama o nome do Senhor Jesus. Portanto, cerca ou quase 3.000 pessoas se convertem logo após essa igreja revestida de autoridade proclamar o nome de Cristo. É o impulso da espiritualidade em Atos capítulo 2. Encontramos também um segundo impulso em Atos capítulo 8, que podemos chamá-lo de impulso do sofrimento. Essa igreja agora passa por uma terrível perseguição. Em Atos capítulo 8, no versículo 1, nós lemos que a igreja era perseguida. A palavra grega diogmos para perseguição implica um sofrimento físico, um sofrimento visível, público. E nós vemos que essa igreja no versículo 2 chorava, pranteava a morte de Estevão, que havia sido martirizado por causa do nome do Senhor Jesus. A palavra ali, kopeton, que vem de kopetos, para pranto, implica em um sofrimento emocional. Portanto, a igreja passava por um sofrimento físico no versículo 1, um sofrimento emocional no versículo 2, e no versículo 3 nós lemos que Saulo, ele assolava a igreja,
encarcerando homens e mulheres. A raiz grega da palavra assolar é aquela mesma raiz que encontramos em João capítulo 10, versículo 10, onde lemos que o diabo veio matar, roubar e destruir. É a mesma raiz. Portanto, a igreja passava por um sofrimento físico, emocional e espiritual. Mas a partir do versículo 4, nós lemos que entre mentes, portanto, a ação de Deus, essas pessoas que eram perseguidas, que estavam em sofrimento, iam por toda parte pregando a palavra do Senhor, ao ponto de Filipe chegar a pregar a palavra em Samaria. Multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, e há um verso, ali o verso 8, que diz: e houve grande alegria naquela cidade no meio do sofrimento. É o impulso do sofrimento que fez com que o evangelho se espalhasse mais e mais naquela época e naquelas regiões. Nós encontramos em Atos capítulo 13, um terceiro impulso que fez com que o evangelho se tornasse conhecido em toda a terra, que foi o impulso do envio missionário. Ali a igreja local de Antioquia ouve a voz do Espírito Santo. É interessante notar em Atos 13 que lemos no verso 3 que a igreja estava orando e jejuando. A igreja ouve a voz do Espírito Santo, entende que Deus havia chamado aqueles dois missionários, Paulo e Barnabé, que faziam parte da igreja, da liderança da igreja local, e aquela igreja, portanto, impõe sobre eles as mãos, sinal de autoridade, sinal de representatividade e sinal de cumplicidade, e os envia. Ali a palavra, os despediram, a ideia que dá é de soltar as amarras. Deus chama, Deus envia, e a igreja agora em submissão ao envio de Deus também co-envia aqueles missionários às nações. Partiram imediatamente, foi uma revolução, e os gentios passam agora de forma abundante e intensa a ouvir o nome do Senhor Jesus, o impulso do envio missionário. E por fim, a partir de Atos capítulo 16, encontramos o quarto impulso, que é o impulso da multiplicação de igrejas. Agora, as igrejas plantadas cooperam, colaboram para o plantio de outras igrejas. É uma multiplicação. Deus abençoa profundamente a sua igreja. Paulo com a sua equipe chega na Macedônia, em Filipos, ali na casa de Lídia, nasce uma igreja local, e essa igreja local, ela colabora, se associa ao ministério de Paulo de plantio de novas igrejas, e assim o faz em Tessalônica, em Bereia. Eles chegam depois em Atenas, pregando o evangelho do Senhor Jesus, e nós vemos até o fim da narrativa histórica e doutrinária do livro de Atos. Nós vemos agora as igrejas se multiplicando e colaborando com a expansão do evangelho por toda parte. 4 impulsos missionários: o impulso da espiritualidade, Atos 2, o impulso do sofrimento, Atos 8, o impulso do envio missionário, Atos 13, e o impulso da multiplicação de igrejas, Atos 16. Eu gostaria de me deter por poucos minutos com vocês, apenas no primeiro impulso, no capítulo 2, que é o impulso da espiritualidade, e no versículo 37 nós lemos assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa é a pergunta: que faremos, irmãos? Portanto, deixe-me dar a vocês o contexto. O Espírito Santo desce de maneira permanente sobre a igreja no Pentecoste, em Atos capítulo 2, essa igreja agora revestida do Espírito Santo vai para as ruas e fala, diz o texto, das maravilhas de Deus. Pedro toma a palavra e prega sobre o Senhor Jesus, e aqueles que ouvem são tomados por um profundo temor ao Senhor, e eles se voltam para Pedro e os demais apóstolos e fazem essa pergunta que eu li no versículo 37. Que faremos, irmãos? E são esses que são tomados por Deus, convertidos por Deus, cerca de 3.000 pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo naquele dia. Esse texto nos lembra que o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo. É interessante notarmos que essa igreja se encontrava em Jerusalém, em obediência às palavras do próprio Senhor Jesus ressurreto, para guardarem e aguardavam em oração até serem revestidos do poder do Espírito Santo para pregarem o Evangelho do próprio Senhor Jesus, e assim fizeram, e essa igreja agora ela é revestida do Espírito Santo, e essa igreja empoderada por Deus
a primeira ação dessa igreja foi ir para as ruas e falar, segundo diz o texto, das maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. E nós lemos ali que Pedro, tomando a palavra, faz aquele belíssimo, impactante sermão e ele prega não sobre a igreja, não sobre os apóstolos, mas ele prega sobre o evangelho, ele prega sobre Cristo, sobre Cristo. Aliás, o versículo 36, que é a conclusão do sermão de Pedro, nós lemos assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele termina ali, dessa forma o seu sermão, é sobre o Senhor Jesus. Nós precisamos relembrar, irmãos e irmãs, que o evangelho é Cristo. Portanto, compreender o evangelho é compreender a Cristo. E nós o fazemos na palavra de Deus. Seguir o evangelho é seguir a Cristo. Amar o evangelho é amar a Cristo. Proclamar o evangelho é proclamar a Cristo. E negar o evangelho é negar a Cristo. Eu estou convencido que nós precisamos falar mais de Cristo e menos de nós. Precisamos apresentar mais ao Senhor Jesus Cristo e menos os nossos sonhos, projetos, ideias. Nós precisamos levantar mais alto não as nossas denominações, não as nossas igrejas, não as nossas logomarcas, mas levantar mais alto é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é Cristo. Esse texto também nos lembra que é o Espírito Santo quem convence os corações. E nós precisamos ser relembrados disso todos os dias. É o Espírito Santo quem convence os corações. Notem comigo que a mensagem pregada por Pedro não foi uma mensagem diferente de outras mensagens pregadas pelos apóstolos. Quem a pregou foi o apóstolo Pedro, homem cheio de Deus, mas também fraco em algumas áreas da sua vida. Havia inclusive negado o Senhor Jesus 3 vezes. E Pedro prega essa mensagem, cerca de 3.000 pessoas são transformadas pelo poder de Deus. O que aconteceu? Por que aconteceu? A resposta é: o Espírito Santo de Deus, ele agiu naquele dia e naqueles corações. É Franz Schaeffer quem nos diz que nós podemos convencer alguém que esse alguém é pecador, no sentido de moralmente imperfeito, ou seja, eu posso conversar com um taxista e convencer esse taxista que ele não é moralmente perfeito, portanto é pecador, em nossa linguagem bíblica, teológica. Franz Schaeffer diz que nós podemos convencer alguém que ele é pecador, mas somente o Espírito Santo pode convencê-lo que ele está perdido e que precisa de Deus. Esse texto bíblico em Atos capítulo 2 é uma lembrança claríssima para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, também a nossa geração, que nós dependemos de Deus, que nós carecemos de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nada acontece. Nós podemos pregar os melhores sermões, podemos ter as melhores estruturas, podemos fundar as melhores escolas, podemos ter a melhor influência, mas sem o Espírito Santo de Deus nada acontece. Por outro lado, com o Espírito Santo de Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que ele não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que ele não possa restaurar. Não há pessoa tão perdida que ele não possa resgatar. Não há nação tão distante que ele não possa alcançar. Não há igreja tão morta que ele não possa reavivar. Sem ele nada acontece, mas com ele qualquer coisa pode acontecer. Que Deus se manifeste em nosso meio para o louvor da sua glória, a partir de corações quebrantados aqui, agora, nesse momento. Não apenas das nações sem Cristo, não apenas do nosso Brasil, que necessita tanto do Senhor Jesus, mas a partir do seu coração e do meu coração, que Deus quebrante os nossos corações no Espírito Santo, para sermos convencidos e animados a cada dia a nós seguirmos, servirmos, amarmos o Senhor Jesus com tudo que somos, com tudo que temos. E por fim, o texto nos lembra que é privilégio da igreja proclamar o nome do Senhor Jesus. Nem os anjos têm esse privilégio. É um privilégio seu e meu, proclamar o nome do Senhor Jesus. Com as nossas vidas e com as nossas palavras, quem é Jesus, o que ele fez, faz e fará por nós. Nós vemos de maneira impressionante que a primeira
ação dessa igreja revestida do Espírito Santo, do poder de Deus, a primeira ação dessa igreja não foi se enclausurar, guardando apenas para si as maravilhas de Deus. A primeira ação dessa igreja não foi se resguardar, com receio de não ser bem vista pela sociedade daquela época. A primeira ação dessa igreja foi ir para as ruas e falar quem é Jesus. Quem é Jesus? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária, fatalmente missionária, que usa a sua vida, usa as suas oportunidades para viver Jesus, para seguir Jesus e proclamar Jesus. Nós temos, Rossana e eu, nos envolvido com um ministério que iniciamos no ano passado, um ministério chamado Planters, ministério iniciado pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, em parceria com a WEC International. E o alvo desse ministério é simplesmente colaborar com plantadores de igrejas locais, gente da terra, gente nativa, nos países e regiões onde o evangelho menos cresce, ou a igreja cresce debaixo de forte perseguição. Sobretudo em 37 países, na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e grupos minoritários na América do Sul. E semanas atrás eu tive uma conversa virtual, usando um aplicativo com 3 desses plantadores no Oriente Médio, que nós temos colaborado com o treinamento em plantio de igrejas. E ali, antes de nós iniciarmos um momento mais formal daquela reunião, eu perguntei como eles estavam em relação a esse tempo de pandemia, um tempo de sofrimento tão intenso, eles morando em um país onde, igualmente ao Brasil, um país onde há bastante sofrimento, pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo sem atendimento médico e devido assim a crescente daquela pandemia naquele lugar. E eu esperava assim um relato talvez sofrido, talvez melancólico, mas o primeiro, eles estavam em 3 lugares diferentes. O primeiro disse: nós estamos muito bem, pois nós vemos grandes e novas oportunidades para a pregação do nome do Senhor Jesus. O segundo, na mesma linha, disse: a polícia secreta, devido à pandemia, relaxou um pouco mais a perseguição aos cristãos e nós estamos podendo falar abundantemente de Cristo. E o terceiro disse: várias pessoas têm se convertido ao Senhor Jesus. E eles ali começaram a partilhar que apenas nos últimos dias 14 pessoas haviam sido transformadas pelo Evangelho de Cristo em um dos locais mais fechados para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor. No meio do caos, no meio da pandemia, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está espalhando a verdade transformadora, redentora, salvadora do Senhor Jesus por toda a terra. E Ele o faz por meio da sua igreja. É nosso privilégio amarmos a Jesus e proclamarmos o nome do Senhor Jesus até que Ele venha. Que Deus os abençoe.